acaso. Não, fala para alguém, você não é fruto do acaso. Você é um projeto de Deus. Nessa noite Deus está conectando filhos de novo para entender quem você é. Você é filho do Deus Altíssimo. Nesses últimos dias há muita gente esquecendo quem é o teu pai. Quem é o teu pai? Jean, o que você quer dizer? Quer dizer que você não tem culpa de algumas coisas que te aconteceram no meio do caminho. Uma certa feita eu estava falando com o jovem ontem, nem sei porque eu estou falando isso, mas Jesus sabe. O Espírito Santo aqui, eu já estou sentindo. E eu falava com ele que muitas das vezes nós somos como Mefibosete. Mefibosete era filho de um rei, sim ou não? Olha para alguém e diz assim: você também é filho de um rei. Só que certa feita a Bíblia diz que alguém nasceu de proteger Mefibosete. Pega Mefibosete ao ouvir que Davi assumira o trono. Alguém pega Mefibosete, sai correndo desajeitado com Mefibosete e deixa Mefibosete cair. O grande problema aqui é que muitas das vezes, na ânsia de alguém nos proteger, essa pessoa acaba nos machucando. E agora a Bíblia declara que mesmo machucado, olha para alguém e diz assim: eu sei que você está machucado. E muitas das vezes quando nós estamos machucados, as pessoas não sabem nos levar para os hospitais da vida. Elas nos levam para Lodebar. Olha para alguém e diz: Lodebar. Sabe o que significa Lodebar? Lodebar significa, pastor, no original, no hebraico, significa lugar sem voz. Ou seja, machucados nós somos levados para um lugar onde ninguém nos ouve. Não. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou dizendo para alguém que Jesus está sentado na mesa. E ele chama o Espírito Santo e diz: Ziba. Ziba, vem cá. Existe alguém ainda de Jonatas? Por quê? Eu me lembrei que possa ser que existe um príncipe perdido. Talvez Ziba chega para ele e diz: Davi tem, mas ele está machucado, ele está ferido. Só que de repente ele diz: não importa se ele está ferido ou machucado, traz ele porque eu quero sentar na mesa. Nessa noite, talvez a Bíblia não declara, irmã, que Mefibosete foi curado. Muitas das vezes nós não seremos curados das feridas. Como é que é, Jean? Porque o que Jesus quer fazer é que você mesmo ferido se sente à mesa e se sinta parte desse corpo. Olha para alguém e diz: você é filho. E não importa onde você se perdeu, você ainda continua sendo um filho. Você está aqui nessa noite? Você está aqui nessa noite? Meu Deus, eu já estava me empolgando, esqueci. Jesus Cristo. Wesley, Deus abençoe sua vida, obrigado. Sua casa, sua família, seja bendita. Em nome do Senhor Jesus. Wesley foi o rapaz que foi nos buscar, esperou pacientemente ali lá. A esposa começou a ligar para ele. Ele, um gentleman, olhou e falou: ela está ligando. Que coisa linda. Deus abençoe sua vida, tá? Irmão, às vezes Deus nos dá algumas estratégias, amém? Esse aqui é o meu caderno, eu faço cadernos artesanais. Nenhuma capa é parecida com a outra, porque eu acredito que Deus é um Deus de individualidade. Então, que você sentindo nos abençoar, são cadernos abençoados, amém? Eu acredito que Deus vai te dar a estratégia de compor, de escrever o que você quiser fazer nesses caderninhos. E vamos para a palavra em nome de Jesus. Mas olha para alguém e fala assim: ele ainda tem fogo nos olhos. Amém? Você está aqui? E engraçado porque nós vamos falar de Davi nessa noite. Eu já estou pregando, você pode se sentar e abra em Salmos, capítulo de número 24, versículo de número 1. Antes de começarmos a ler o texto, nós precisamos entender o que nós estamos falando aqui, amém? Você está me ouvindo? Amém. Cutuca alguém assim: esse negrão não sabe pregar, mas se você orar por ele, o Espírito Santo vai usar ele. Então você fica intercedendo em Espírito aí, para que Jesus nos use nessa noite, amém? Algumas pessoas
acham que a Bíblia só fala de fim, ou só nos revela o fim, se ela estiver conectada ao Apocalipse. Você está me ouvindo nessa noite? Amém. Então a primeira mentira que disseram para você é que somente o Apocalipse fala do fim. Amém? Amém. O livro de Salmos, no seu capítulo 22, 23 e 24, são o que nós chamamos na teologia de salmos proféticos que apontam o fim. Amém? Então são considerados salmos apocalípticos. Se você ler o capítulo 1, o capítulo 2 de Salmos, ele também apronta uma realidade do fim. Ele vai falar sobre a batalha do Megido, a batalha do Armagedon, ele vai falar sobre a retirada da igreja, ele vai nos revelar algumas coisas. Então por isso não é difícil entender porque Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. É por causa das revelações que ele recebeu. Você está me ouvindo? Amém. Então fala assim: não existe pessoas perfeitas. Existem pessoas que Deus revela o seu coração. Davi pecou, sim ou não? Sim. Davi pecou, sim ou não? Sim. A sua mão era cheia de sangue. Por isso ele não pôde edificar um altar ao Senhor. Ele não pôde construir algo. Uma das coisas que eu quero que você entenda nessa noite é que a Bíblia registra o pecado de alguém de propósito. Sabe qual é a razão? Deus está dizendo para mim e para você: para de viver de aparência. Eu quero usar isso como referência porque ao longo desse meu tempo, enquanto nós estamos discipulando pessoas, nós sempre perguntamos para as pessoas: o que você pensa que Deus é? As pessoas sempre vêm com o caráter de Deus, dizendo: olha, Deus é tremendo. Eu falo. E aí você vê que as pessoas têm dificuldade de olhar Deus como Pai. Deus como Pai, Ele não é um carrasco, Ele é Pai. Aleluia. A primeira coisa que eu quero tirar de você é que Davi não queria pagar preço, porque ele entendeu que no dia que ele foi chamado na mesa de seu pai, ele estava sendo incluído à mesa, e com isso ele agora era filho. E o posicionamento de Davi diante dos gigantes mostra a sua realidade. Ele diz: quem é esse circunciso para ir contra o povo do Deus vivo? Ou seja, ele está indo contra o exército do meu pai. Davi não tinha aparência, mas Davi tinha algo essencial: caráter. Deus transforma Davi de dentro para fora. Por isso Deus enxerga Davi lá dentro. Então uma das coisas que eu quero dizer a você nessa noite é que Deus quer transformar você de dentro para fora. Então, para que a gente entenda o que a gente está lendo, eu preciso contar o pano de fundo. Davi agora ele é rei. E a primeira coisa que ele diz é que ele não vai assumir se não houver presença. Como é que é, Jean? Um rei. Mas ele poderia fazer como Saul? Sim, poderia, mas ele disse que não seria como Saul. Cutuca alguém aí e fala: cara, seja diferente, velho. Hã? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deus de poder e glória! Pai. Cara, Davi, ele olha e diz: cara, a arca está na casa de Abinadab. Vamos lá buscar. Escuta, há pessoas que carregam a presença por muito tempo. Eu vou traduzir. Abinadab, ele era um sacerdote. Olha para alguém e diz: sacerdote. Traduzindo, ele era crente. E a Bíblia diz que a arca estava há 20 anos na casa de Abinadab. Mas você ouve dizer de alguma coisa diferente na casa de Abinadab? Aconteceu alguma coisa diferente lá? É. Isso mesmo, irmão. Não. Sabe por quê?
não basta ser crente, a presença precisa mudar você. Glória a Jesus, aleluia. Tem gente que a presença está na casa dele, mas ele continua sendo o mesmo. Abinadab não pode contar nada. Imagina, ele era sacerdote, ele foi treinado para poder fazer com que a glória se manifestasse. Desculpa, mas não adianta saber versículos de cor. Verdade, Deus. Não adianta ir aí meter direto. Se a presença não mudar a tua casa. Só que a Bíblia diz que ele tem 2 filhos, Uzá e Aiô. Uzá e Aiô são filhos de Abinadab. E agora a Bíblia diz que Davi pega um carro e ele era novo. Nem toda novidade Deus ama. Mas a gente gosta de novidade. Estou dizendo de novidade em prática de vida. Não estou dizendo de novidade de decoração. Porque tem gente que acha que aquele dedo... Não, decoração não é nada. Não, eu estou falando de prática de vida. O que Jesus pode mudar na tua história? Talvez você está aqui querendo apagar o teu passado. E Deus está dizendo, cara, eu quero que no final da tua trajetória você encontre a sua roupa velha lá fora, porque eu quero usar você como você era antes. Meu irmão, eu não sei porquê, mas eu lembro desse jovem, cara. Ele regia diferente. Eu me recordo um dia que eu entrei lá na igreja lá e tal, ele estava regindo, eu achei lindo, porque ele era diferente. Verdade, Deus. Não havia 2, era um dele. Posso perguntar para você qual é a sua marca? O que Jesus mudou em você? Que alguém olha e identifica e diz, cara, esse cara é diferente. Davi tinha a preocupação da presença. Ele pega o carro novo e ele coloca a presença na novidade. Só que a Bíblia diz que ele estava passando pela eira. Eira é um caminho plano. Nem tudo que está dando certo, Jesus está no meio. A gente acha que Jesus está no meio do que dá certo. Não, está dando certo, Deus está abençoando. Não, nem sempre. Não. Se não tiver uma perseguição no caminho, se não tiver Só que a Bíblia diz que Deus estava no controle. Olha para alguém e fala assim, Deus ainda está no controle do carro. Porque carro fala de chamado, carro fala de ministério, carro fala da gente, e o boi fala de sacrifício. Então o carro é novo, mas o sacrifício tropeça. O carro pode ser novo, você pode estar no caminho, mas o teu sacrifício Deus faz tropeçar, e alguém do lado põe a mão na arca. Se todas as vezes que você estiver fora da visão, pessoas do seu lado vão se machucar. As pessoas do seu lado vão se machucar pela forma com que você carrega a presença. Aleluia, Deus. Verdade, Pai. Aleluia. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Eu estou disposto a morrer por ti. E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Aleluia. Só que Davi vai para o meio do caminho e ele diz, vou escolher alguém para pôr a marca. Eu preciso repensar. E às vezes Deus precisa parar você, velho. Verdade, Deus. Tem gente muito ligada como Marta. Ocupado. E ele não para pensar, pastor, que a atividade dele está trazendo um atraso para ele. Deus não quer você funcionando, Ele quer você fluindo.
Glória a Jesus. Ele para Aleluia. e fala: eu vou colocar lá na casa. Sim, Deus. Porque eu imagino amém? A Bíblia não diz. Duas coisas. A primeira é que os historiadores dizem que a casa de Obed-Edom era a pior da vila. A esposa de Obed-Edom estava doente, a terra não produzia nada. Traduzindo, era um barraco na favela, e aquele barraco. Na minha concepção, eu acho que alguém olhou e disse: é melhor pegar a arca, colocar dentro da casa desse cara, porque como ele está na pindaíba, ele vai tentar roubar a presença e vai morrer. Cara, para lidar com a presença, a Bíblia não diz que foi dado um manual de instrução para ele. Alguns vão dizer que ele era parente de alguém que queria matar Davi. Obed significa servo. Obed significa servo. Edom significa vermelho. Não, você não entendeu. Vou traduzir para não ficar difícil, tá bom? Você me ajuda? O servo marcado de vermelho. Não, você não entendeu. O sangue de Jesus é a marca que mostra servos. Talvez alguém te chamou para vir na igreja e dizer: vai morrer daqui a alguns dias. Mas aí a presença pega e muda a vida de Obed. Depois de 3 meses, ela fica 20 anos na casa de alguém, não muda ninguém. Entra na casa de um camarada que era para morrer. 3 meses, muda tudo. Você já conheceu alguém assim? E aí isso desperta a síndrome dos filhos mais velhos. Eu estou dando tempo aqui. Como é que ele pode estar vivendo tantas coisas novas? Deus vai te sacrificar e fazer uma festa para ele. O pastor quer dar oportunidade só para esse cara agora. E aí ele começa. Aí diz: você teve aqui o tempo todo, você não fez porque não quis. E agora que alguém se dispõe a fazer, você está com. Não, calma. Diz para alguém e fala assim: para você entender, presença muda histórias. Você está aqui ainda? E a Bíblia diz que agora ele volta, só que Davi nesse tempo estava consultando um livro, dizendo: tem um jeito certo de carregar. Tem um jeito certo. Tem. Não vem com novidade para carregar a presença. Estrutura pode ter novidade, pode pôr LED aqui, pintar de preto. Tem novidade na estrutura. Mas quem não pode ficar inventando muito somos nós. Não, em vez de fazer o devocional lendo a Bíblia, vamos ler o pastor tal, porque ele fala: ó, irmão, para de conversa fiada. No Instagram, às 7h02, tem um camarada que fala e revela. Não, para. Deus só usa profetas porque você não está ouvindo Deus na intimidade. Porque quem ouve Deus na intimidade, Deus só confirma. Deus falou comigo. Davi entende que é do jeito velho e diz: então beleza, põe nos lombos. Como é que é? Vamos andar. Como é que anda, Davi? Você dá 6 e no 7º para, sacrifica. Mas demora mais tempo. Mas Deus te preserva no caminho. Santo Deus, aleluia. Pode demorar tempo, mas Ele está cuidando do percurso. Jean, por que você está contando essa história? Porque o Salmo 22, 23 e 24 foram escritos em tua arca que retornaram. Alguém está olhando e está dizendo assim: Jean, então nós já sabemos. Porque se ele chamou, tem um jeito certo. Davi sempre quebra protocolo. Alguém olharia e dizia assim: vamos colocar uma pada. Diz: não.
Davi, mas tem um tabernáculo. Não. Faz uma tenda à parte. Porque, escuta, você está me ouvindo nessa noite? Até aquele momento, dentro do convívio, dentro do lugar de adoração, só se ouvia espada e morte. O cabrito. Moisés, ele não era adorador, por isso ele não entendia a importância que se tinha adoração. Então, para Moisés era só chegar lá e meter a faca. Acabou. Bora! E choro. Você vai ver que os primeiros louvores eles eram compostos de choro e lamento. Então, logo que eles começam, aquele lugar, ele não tinha som. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa palavra mover, ela indica movimento de dança. E ele pairava pela face do abismo. O que eu quero dizer, Jean, pode não ter som, mas tem que ter movimento. Davi sabia que uma das armas mais extraordinárias que ele possuía era aquilo que saía da alma dele. Eu posso clamar, eu acredito. Imagina Davi com a arma. Só porque estás comigo eu posso clamar. Não? Você pode clamar. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui para você? Então ele escreve algo falando sobre o poder e a majestade de Deus. Quem é o homem que tem o poder de andar sobre o mar? Como é que é? Isso está falando da glória e majestade dele. Aleluia! Grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus. Nós somos homens de poder aqui, amém? E aí depois Davi escreve um salmo falando do cuidado de Deus com o seu rebanho. Dizendo que ele é um bom pastor e que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Está me ouvindo nessa noite? Só que aí agora vem esse versículo. Quem é este? O Rei da Glória. Davi não podia falar dele mesmo. Amém? Capítulo 22 está falando do Calvário. Que Jesus no Gólgota. Na via sacra que Jesus está andando, o Salmo 22 vai dizer de tudo que ele sente: me desamparaste. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Davi, enquanto estava com suas penas, ele começa a sentir a dor que Jesus sente.
diante da presença, será que você é capaz de lembrar do sacrifício da cruz? Eu me imagino que Davi, nesse momento, hoje, enquanto eu estava estudando, começou a vir ao meu coração aquela música. O Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Feche seus olhos, feche seus olhos. Logo vieram Eva para a maior das Você consegue imaginar? Ele ama tudo. Será que você pode? Será que você pode? Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naquele momento. Foi por você, foi por você. Posso ouvir o clamor da multidão. Aleluia. Será que você pode ver isso? É como se Davi estivesse vendo o corpo dele sendo moído. Você está me ouvindo nessa noite? Jean, por que você está falando tudo isso, velho? Porque eu poderia vir aqui e falar qualquer outra coisa e não falar de Jesus para você. Eu poderia sentar aqui e você continuar como se a sua vida não representasse nada. Porque cansa. A gente tem que repetir para pessoas que leem a Bíblia o sacrifício de Jesus no céu. Havia algo que era feito, você está me ouvindo? Todas as vezes que alguém ia confessar um pecado, ele tinha que levar alguém inocente com ele. Geralmente era um cordeiro. Ele chegava diante do sacerdote. O sacerdote pegava as mãos, colocava as mãos em cima da cabeça do sacerdote, do cordeiro, e falava: confessa o teu pecado. E ele olhava e dizia: e agora, tu confessou o pecado? Confessei. Não tem mais nada a ele? Falava: não. Ele diz: agora tira as mãos da cabeça do cordeiro. Porque a simbologia de colocar a mão é que eu estava passando os meus pecados para o cordeiro. Foi o cordeiro que pecou? Mas eu transferi o que eu tinha para ele.
Aí o sacerdote, pastor, olhava e dizia, olha nos olhos dele: sabe qual é o segredo? É que aquele que pecou precisava olhar um inocente nos olhos enquanto ele morria. Para que todas as vezes que ele pecasse, ele lembrasse do sangue do Cordeiro. Fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Por isso, naquele momento, enquanto ele estava escrevendo, ele sentia dor do calvário, e aí de repente ele começa a ter um vislumbre do depois da morte. Só que nesses dias nós nos esquecemos. Nós vivemos a nossa vida de qualquer maneira. Há pessoas que vivem suas vidas para os 45 do segundo tempo. Sabe por que a nossa geração fica tão indagada, é tão no impasse, se faz tatuagem ou se bebe? Porque ele quer ficar no limite. O coração dele não está aqui dentro, então ele está preso. Então ele está olhando a tatuagem, olhando o que ele precisa fazer. Mas aí ele vem para a gente: pastor, é pecado ou não? Porque ele quer viver na fronteira. A nossa geração é a única geração que está dizendo que vai viver avivamento sem entender o que é posicionamento. Posso perguntar? Eu estava falando que esses dias eu converso com bastante jovens. Eu estava perguntando sobre alguém, sobre o tempo. Quanto tempo você acha que você tem? Quanto tempo você acha que você tem? Tempo é a única moeda que você não compra. Tempo é tempo. Eu gosto de conversar com gente mais velha porque eles nos trazem para a realidade da vida. Eles sentam e dizem: cara, eu perdi tempo. E é engraçado como filhos que sabem que são filhos de Deus e que teoricamente leem a Bíblia estão perdendo tempo sem viver o propósito de Deus para suas vidas.